Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Examinar e Refletir. Eu sou o professor Misael Silva e para mim é uma grande satisfação poder contar com a sua confiança nas nossas proposições de exame e reflexão aqui no nosso canal. Se você perdeu a reflexão anterior, a reflexão 26, eu sugiro a você, aliás, inclusive a reflexão 25, você procure lá examinar, porque a reflexão 27, que é a reflexão de hoje, ela é a parte 2 da reflexão, a leituras da Bíblia Sagrada sendo escondidas. Então, vá lá, veja a reflexão 26, aproveita a ver a 25, aproveita a ver lá o início do nosso canal, para você se situar melhor em relação à nossa proposta, à nossa linha didático-pedagógica, tá bom? Fique conosco, vamos iniciar mais uma reflexão do canal Examinar e Refletir. Bem, como nós antecipamos, nós vamos continuar com a seguinte questão. Há leituras da Bíblia Sagrada sendo escondidas? Eu, como já falei em outras ocasiões, eu estou na igreja desde que nasci, né? Fui criado no Evangelho de Jesus Cristo, estou no meio evangélico há muitos anos, já participei de muitos eventos, já acompanhei meu pai no seu ministério, já exerci o ministério pastoral, o ministério de ensino, uma série de convivências, né, em congressos, em eventos, de toda natureza, escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, e sempre fui um estudioso da palavra e da igreja, né? A proposta do canal Examinar e Refletir é, a partir dessa minha vivência, do estudo da palavra, né, da observação que nós temos feito, estamos fazendo já há algum tempo da Igreja Evangélica Brasileira, né, é provocar em você uma análise, e uma análise que nos leve à seguinte questão. O que estamos vivendo hoje é fruto da ação efetiva, real do Espírito Santo de Deus, ou está havendo uma influência, um engano sobre nós, a partir da ação do espírito do anticristo, né? E aí é muito estranho que nesse contexto determinadas passagens da Bíblia fiquem um pouco deixadas de lado. Passagens essas que têm muita consonância com a essência do Evangelho de Cristo, com a proposta do Evangelho de Cristo e que são praticamente pouco mencionadas ou de nenhuma forma mencionadas na igreja. Até porque, como a gente já falou em vídeos anteriores, a gente está vivendo um foco muito mais para o socioemocional, para o assistencialismo. Grande parte das pregações, elas estão muito mais calcadas no Velho Testamento, até pela sua característica e até pela sua consonância com o socioemocional, do que propriamente no Novo Testamento. A gente já falou aqui também que evangelhos são boas novas. Não adianta a gente se colocar como propagadores do Evangelho se nós falamos de coisas que Jesus Cristo não precisava morrer para que elas pudessem ser ditas e elas pudessem ser reveladas. Nós não estamos sendo fiéis a Cristo, nós não estamos cumprindo a missão de Cristo. E será que com isso nós não estamos fazendo um serviço ao espírito do anticristo? Então vamos continuar aqui e vendo algumas passagens da Bíblia que de repente andam escondidas dos púlpitos e das mensagens na igreja brasileira atual. Vamos lá, a gente já viu uma série de mensagens na reflexão 26, vamos ver mais algumas aqui na 27. A primeira é a que está a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 29 ao 32. Paulo diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo que se abrevia, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem,
e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivesses sem cuidado. Um grande conflito da vida cristã, e nós vamos falar melhor sobre isso mais adiante, é ser cidadão e ser cristão. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É viver na dimensão humana, mas na expectativa da dimensão espiritual. O que Paulo está desafiando-nos aqui é uma prática de vida cristã que precisa estar movida, né, calcada na fé, calcada no fortalecimento do homem interior, do espírito, em que ele pede e nos orienta a utilizarmos-nos e termos uma vida social, uma vida humana, mas ao mesmo tempo estarmos desapegados. E aí eu queria te dar uma dica, você não vai precisar pagar nada por isso não, tá, filho? Se você for lá no nosso site, você vai encontrar uma mensagem que eu prego baseado nessa passagem e aí você vai poder, com mais calma, com mais tempo, ter um entendimento dessa passagem, que é uma passagem extremamente complexa e que eu nunca vi ser pregada na igreja. Bem, eu tive esse privilégio de pregar na Assembleia de Deus na Penha sobre essa passagem. Então você procura lá, vivendo na expectativa da dimensão espiritual. É isso que Paulo fala, você vive esse mundo, mas você não está preso a ele. Você vive na expectativa do mundo espiritual. Como o evangelho de hoje, ele está focando nas nossas necessidades imediatas, nas nossas necessidades da dimensão humana, é difícil você ver alguém que vá pregar baseado em 1 Coríntios, capítulo 7, 29 a 32. Mas procura lá na nossa videoteca, eu mostrei um tutorial do nosso site, e você vai achar lá o vídeo, ou então no próprio canal, você também tem esse vídeo. Vivendo na expectativa da dimensão espiritual. Vai lá, porque o nosso tempo aqui é curto, mas o importante é mostrar para você que essa é uma passagem com cunho estritamente para um apontamento para a vida espiritual, e como o apontamento hoje, ele não tem esse direcionamento, essas passagens, elas ficam escondidas. Próxima passagem, essa é um pouquinho mais conhecida. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não anula a sua vida de cidadania neste mundo. Na verdade, se você for pegar toda a proposta do Evangelho de Cristo, toda a proposta regulamentada por Paulo e outros apóstolos dos ensinamentos de Jesus, você vai entender que Paulo está falando de priorização daquilo que vai ocupar a sua mente, daquilo que você vai dar direcionamento, aquilo que vai ter o primeiro lugar na sua vida, nos seus pensamentos, que são as coisas que são de cima. Mas, infelizmente, né, esse tipo de reflexão anda bem escondida nas nossas pregações. Outra passagem, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Vou repetir essa parte aqui, ó. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Eu falei agora há pouco sobre ser cidadão e ser cristão. Existe o ser cidadão e o ser cristão. Existe o ser cidadão e o ser cristão que milita, que tem responsabilidades. Existe aquele que é ser cidadão e é ser um evangelista e ser um pastor ao mesmo tempo. Aí as coisas começam a mudar de figura. Paulo está dizendo que se você é um militante, se você é alguém engajado na obra, você não se embaraça com os negócios desta vida. Hoje em dia, nós vemos pessoas que são militantes ou deveriam ser militantes
da obra de Cristo, mais do que se embaraçando com os negócios da vida. Às vezes eu fico me perguntando que se certos pastores se ocupassem daquilo que nós já dissemos lá no início, da efetiva aplicação do projeto de Cristo para a igreja, se eles, em fato, teriam tanto tempo para se ocupar de questões fora do âmbito do exercício ministerial. Hoje em dia nós vemos, às vezes certos pastores até dizendo que em nome da cidadania a gente precisa, ter uma participação mais efetiva na política. Uma coisa é você ser cidadão e exercer a sua vida como cidadão, o seu direito político. Outra coisa é você, como uma liderança evangélica, alguém que milita a milícia de Cristo, aquele que milita como bom soldado de Jesus Cristo, se embaraçar com os negócios desta vida. Sabe o que é se embaraçar? Quando você se embaraça com alguma coisa, significa que aquilo traz a você, ele te traz um entravamento para você fazer outras coisas. Você precisa se desvencilhar daquilo. Se você não se desvencilha, você não consegue dar um passo a mais. Se você não se desvencilha, você não consegue ir mais adiante do que você iria. O quanto o seu envolvimento enquanto militante, que deve militar legitimamente, o quanto a sua ocupação com questões do reino deste mundo tem embaraçado a sua vida e tem impedido que você enxergue qual é o verdadeiro sentido do Evangelho e que você leve a Igreja de Cristo ao efetivo desenvolvimento. Está sobrando tempo para poder exercitar tantas questões desta vida? Será que a obra de Cristo, ela não tem demandas suficientes para lhe ocupar a ponto de você embaraçar-se com negócios dessa vida? Não sou o Misael que está dizendo, não. É o apóstolo Paulo que está dizendo a Timóteo. E aí eu volto a dizer, a Bíblia foi atualizada, essa parte da Bíblia não serve, ou ela não faz parte da Bíblia de alguns pastores. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. O embaraço impede avançar. O embaraço impede criar. O embaraço impede ir adiante naquilo que se deveria ir. E é isso que a gente vê acontecer em relação à Igreja de Cristo Jesus. É só você retomar todas as reflexões. Eu já expliquei aqui que o canal Examinar e Refletir é um encadeamento de ideias que vão se somando para o desenvolvimento de uma conclusão, de uma percepção plena. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu já falei isso numa outra oportunidade. Geralmente, o espírito do anticristo faz a leitura parar aqui, ó. O espírito do anticristo, ele quer trazer uma ideia para nós que as coisas de Deus, elas estão numa transcendência tal que a gente não pode alcançá-la. Ou o espírito do anticristo tenta passar para nós a ideia de que essa transcendência ela se dará quando a gente entrar no reino dos céus. Porque o espírito do anticristo, ele não só atua na mentira, na distorção, na manipulação, mas ele também atua na omissão. Né? E aí o espírito do anticristo muitas vezes faz que essa leitura pare aqui. E aí a gente esquece que há uma continuação. Paulo diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas sabe por que a gente não vai até aqui? Porque a gente não está buscando profundeza de Deus, a gente está buscando realizações no campo da dimensão humana e nas nossas realizações socioemocionais. Então o Espírito do Anticristo faz você parar aqui, ó. Faz você imaginar, entender e pensar que isso aqui, ó, é só para especiais, isso aqui é só escatológico, é só para quando a gente for para o céu. Não! Por isso que a Bíblia fala orar sem cessar, por isso a Bíblia fala lamentar as vossas misérias, por isso Jesus diz pedir, dar-se-vos-á. Mas essas coisas precisam ser buscadas. Enquanto você busca outras coisas concernentes às suas necessidades humanas, e Jesus vai dizer, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, aí você busca o acréscimo, e aí não alcança a continuação do versículo. O espírito do anticristo esconde isso aqui de você, e você vive um evangelho pobre e miserável.
2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Quando alguém leva a igreja ou a sua própria conduta a um padrão que não corresponde ao padrão de Cristo e dos seus apóstolos, está negando o Senhor. Por isso que teve um vídeo que eu coloquei e perguntei sobre uma colocação feita por uma certa pessoa, se essa pessoa acreditava de fato em Deus. Heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Jesus mesmo já vai dizer lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 22, que muitos naquele dia me dirão, né, Senhor, nós fizemos maravilha em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, nós fizemos, né, coisas tremendas e maravilhosas, profetizamos em seu nome, e Deus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, que eu não conheço vocês. Né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha isso, ó, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. A nossa prática evangélica, não calcada na peneira que é Cristo, não calcada na essencialidade do Evangelho, não calcada nos padrões que os apóstolos deixaram como exemplo, não focado nos frutos que a igreja precisa produzir a partir de Cristo, ela nos leva a que o Evangelho, o caminho da verdade, seja blasfemado. E por avareza, amor ao dinheiro, amor à riqueza, à ostentação, farão de vós negócio com palavras fingidas. Nós já falamos aqui, você pode rever lá o que é sofisma e se os líderes evangélicos praticam sofismas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Quando é que você ouviu alguém pregar em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3 na sua igreja? Quando é que alguém leu essa passagem? Lá na hora do ofertório, alguém já leu isso aqui para poder pedir para você fazer uma oferta? Na hora de fazer uma campanha, alguém leu isso aqui para você refletir e poder fazer a sua doação? Bem, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações e avisos de novas reflexões, deixe o seu like. Nós estamos entrando numa caminhada bem tensa, bem intensa, tensa, né? E você está observando que existe aí toda uma conexão de ideias que estão sendo construídas para a gente chegar num momento aí que vai ser bastante impactante para todos nós. Não se esqueça de guardar esses fundamentos, essas ideias que estamos construindo até aqui, porque vai começar a ser levantado aqui questões reveladoras das questões que confirmam aquilo que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias. Continue conosco, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho para ser notificado das próximas reflexões. E vá lá no nosso site, a gente já fez um tutorial e você vai fazer bom uso dele, tudo lá é gratuito. Muito obrigado mais uma vez pela confiança em nosso trabalho.